Assembleia de Deus, a harmonia. Vamos de pé, vamos ler a palavra. Eu gostaria de ler o versículo que nós tomamos como o tema das nossas festividades. Está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Então, este versículo servirá de estudo para uma das quartas-feiras. Está dentro da programação. Hoje eu vou ler este versículo e a gente vai fazer uma reflexãozinha rápida para servir a ceia do Senhor na noite de hoje. Então vamos lá. 2 de Pedro 3:18 diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Querido Pai, a Tua palavra é o nosso consolo, é o nosso conforto, é a nossa água, é o nosso pão. Que ela nesta noite, que também é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos ilumine de tal sorte que cada um possa viver na Tua presença, honrando o Teu nome e conquistando as Tuas promessas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Podem assentar. Meus queridos, aqui está a nossa missão quando a gente se instalou aqui e desde décadas antes, quando realizávamos esse trabalho em outras localidades, o nosso objetivo é um só: levar as pessoas a conhecerem a Deus, a prosseguirem neste conhecimento e assim glorificar a Deus, glorificar a Jesus até o dia da eternidade. Este é o grande desafio. Por quê? Porque são poucos os que buscam este conhecimento com a intensidade, com a integralidade que se requer. Buscar a Deus não tem sido uma coisa comum neste mundo de tantos recursos, tecnologias mil, facilidades e escassez de tempo. O povo está hoje querendo viver o dia de amanhã hoje. Isso tem gerado um desnível muito grande e as pessoas têm se tornado ansiosas a ponto de não ter tempo para Deus. Este é um problema que a gente falou aqui em alguns trabalhos de instrução e apresentamos o resultado de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que tem a sua validade no mundo inteiro, porque o ser humano é igualzinho, e o problema número 1, o maior problema desta geração é a ansiedade. Esse é o problema mundial do ser humano. Mas tudo isto ocorre por falta do devido conhecimento de Deus,
porque quem tem o conhecimento de Deus, descansa em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te sustentará com as suas mãos, Ele te fortalecerá na caminhada como um todo. Esta é a promessa das Escrituras que se repetem constantemente. Mas o problema é que, por mais que Ele chame, as pessoas não respondem a esse chamado. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer ser o nosso pastor em todas as horas, e Ele nos chama às águas tranquilas. Ele quer refrigerar a nossa alma, Ele quer nos conduzir pelos caminhos, pelas veredas da justiça, por amor do seu próprio nome. Mas a gente, falo a humanidade, não responde a esta altura do chamamento divino. E por isto o nosso esforço como igreja de Jesus, como povo que foi comissionado para levar a mensagem de esperança, de vida, de salvação, Jesus Cristo nos desafiou dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, este desafio é grandioso. E a gente, olhando para esta geração, a gente pode identificar os grupos, porque esse conhecimento de Deus, torno a dizer, não é buscado como Ele orienta, e aí as pessoas ficam equivocadas acerca de Deus. Eu gostaria de falar sobre esses grupos que são encontrados nesta geração. E isto nos desafia cada vez mais a buscar essas pessoas para o devido lugar. Porque há um primeiro grupo que a gente pode identificar, é aquele grupo dos revoltados, que diante das adversidades da vida, você vai encontrar isto repetidamente, pelo menos umas 5 vezes, no livro dos Salmos, no livro de Joel, no livro, se não me engano, de Malaquias também, alguém dizendo: onde está o teu Deus? Essa é uma pergunta. Não é uma busca de Deus, isso é uma revolta, isso é uma rebeldia. Essa pergunta não quer encontrar Deus, quer desafiar Deus, quer afrontar Deus. E o salmista, no Salmo 43, no verso 3, 42, verso 3, ele encontrou alguém dizendo: onde está o teu Deus? No verso 10 também: onde está o teu Deus? No Salmo 79, verso 10 também: onde está o teu Deus? No Salmo 115, verso 2 também: onde está o teu Deus? Em Joel 2:17 também: onde está o Deus deles? São as pessoas olhando para a gente, às vezes no meio das adversidades do mundo, e aí chegam e dizem aquilo que o diabo disse a Jesus: por que tu estás no deserto com fome, passando necessidade,
Por quê? Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Não foi a proposta? Então há um grupo grande que fica aí cheio de revolta contra Deus, quando ocorre alguma catástrofe, algum acidente, porque existem 7 bilhões de pessoas no planeta, cada um se desviando de Deus, praticando a malignidade do coração, e querem atribuir tudo isto a Deus, e ficam perguntando: onde é que está Deus? E nós, como igreja, queremos transformar este grupo também em pessoas que conheçam a graça de Deus. Para isto, nos esforçamos. Este mesmo grupo que faz essa pergunta, que é o grupo, repito, dos revoltados, daqueles que querem provocar Deus e não cultuar, eles são insubordinados, irreverentes, desrespeitosos, eles são cheios de ódio, de raiva, eles se sentem vitimados, eles têm uma sensação de que Deus é injusto, eles atribuem culpa ao divino, e ficam às vezes cheios de amarguras, e quando falam de Deus, falam com este espírito de revolta. Eles não se enxergam, eles jogam a culpa de tudo em Deus, e Deus olha e diz: mas eu te criei uma semente inteiramente pura, como pois te tornaste uma árvore degenerada, de frutos tão estranhos? Deus nos criou com amor, com bondade, com justiça, mas nós é que preferimos os caminhos do mal, em desobediência a Deus. Ele advertiu: olha, você deve fazer dessa maneira, se você fizer dessa outra vai se dar mal, mas o homem escolheu o mal, infelizmente. Mas mesmo assim, ele continuou sendo Deus bom. Jesus Cristo disse: só há um bom, que é Deus. Então esse Deus, cujos valores do seu reino é bondade, justiça e verdade, está aqui nesta noite, e a sua palavra quer te abraçar, te acolher, te trazer perdão e consolo. É este evangelho que nós pregamos. Agora, esse mesmo grupo dos revoltados, quando as coisas estão ruins, aí eles buscam a Deus dessa forma. Mas esse mesmo grupo, quando as coisas estão boas, aí sabe o que eles fazem? Esquecem que Deus existe. Está tudo bom? Eu ir para a igreja, cantar, ler a Bíblia, orar. Afinal de contas, hoje é domingo, eu tenho o Fantástico, eu tenho a dança dos famosos. O que é isso? O meu time hoje está comemorando a vitória. Eu hoje, o dia de eu tomar a minha cervejinha, o meu vinho, o meu uísque, de encontrar os amigos. Não, está tudo bem, afinal de contas eu não estou doente, afinal de contas eu tenho um dinheirinho aí para comer, eu vou comer, beber e folgar, nada de Deus. Então é este mesmo grupo que se transforma nas dificuldades onde Deus está. Na facilidade, esquecem de Deus. E eu poderia agora trazer uma lista infindável de versículos aqui para vocês, mostrando Deus dizendo
que deu, que abriu a porta, que mandou os recursos, que abasteceu, que deu saúde. E ele diz: sabe o que fizeram com ele? Deram coices contra Deus. Isso está aqui na Bíblia. Depois de abastecido, depois de alimentado, depois de fortalecido, coices em Deus. Quero nem saber, é isso que está aqui. Desferiste coices, ficaste robusto, corpulento, te tornaste gordo, muito pesado e farto de comida, desprezaste a Deus, que o fez, e rejeitaste a rocha que é o teu Salvador. Essa é a condição. Você vai encontrar isso na parte final do versículo 14 de Deuteronômio 32. E depois ele diz em Deuteronômio 31 e 20: quando eu o tive feito adentrar a terra onde mana leite e mel, a terra boa, a empresa boa, o lucro bom, o emprego bom, o recurso que chegou à tua mão. Ele está dizendo: quando eu fiz chegar isso a ti, essa terra que mana leite e mel, terra que prometi sob juramento a seus pais na antiguidade, e quando tiver comido com fartura e houver prosperado, engordará e se deixará seduzir por outros deuses e os servirá, abandonando-me e rompendo a minha aliança. Ele está dizendo: vocês me abandonam, vocês esquecem o meu pacto, a minha aliança com vocês, a aliança que eu fiz com o meu sangue, dando a minha carne para ser rasgada, derramando o meu sangue por vocês, estabelecendo um pacto com vocês. Vocês vão esquecer tudo isto quando a fartura chegar. E esse grupo é um grupo grande. Eu poderia agora me prolongar muito nessa direção, mas não há tempo. Eu vou passar para um terceiro comportamento nesta geração. São aqueles que se recusam a crer em Deus. Eles não querem crer. A questão não é fé, porque a Bíblia diz que Deus repartiu com cada um uma medida de fé, mas a pessoa não quer o combate da fé, não quer lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos, não aceita isso, quer viver o momento, quer o aqui e o agora. Então esquece Deus. Aí quem prega para ele? A Bíblia diz que há uma pregação que ninguém se livra dela. Para crer, você não precisa botar muita força, é só querer ver. Salmo 19, verso 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavra, não se ouve a voz. Não há palavras, mas há um saber de Deus que entra na pessoa, porque esse Espírito que você respira aí, esse Espírito que é você, foi resultado do fôlego divino, e você tem um potencial de crer aí dentro de você muito grande. Ele diz: eu estou à porta, se você abrir eu entrarei, cearei com você e você comigo. Você vai me conhecer profundamente, se você quiser. É só querer. Mas há aquele grupo que não quer, que se tranca para esse conhecimento. Romanos 1 e 20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Não adianta você dizer: eu não vi, eu não ouvi, eu não percebi, eu não sabia. Você sabia, você rejeitou, você resistiu a Deus.
E ele diz: porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam-se completamente, tornando-se loucos. É muita gente louca, muitos ídolos loucos. O que querem é o mal, as drogas, o álcool, a insensatez, o aproveitamento do outro, a destruição do outro, o mal do outro. É uma torcida contra. A gente vê dois times de futebol, uma coisa simples, um querendo matar o outro, anular o outro. Se o outro botar uma camisa, é motivo de morte. Vocês estão vendo? É esta insensatez, essa loucura dominante. E essas pessoas se julgam sábias, mas são loucas, não conhecem Jesus. E ele está dizendo aqui: ajuda o povo a crescer no conhecimento de Jesus e a glorificar a Deus até o dia da eternidade. Mas o povo, quando lembra, resiste dessa forma. Desprezam, 2 Reis 17:15, desprezam os seus decretos, a aliança que o Senhor havia estabelecido com os seus pais aos seus pais, bem como as suas advertências. Tudo que Deus ensinou é deixado de lado, e as pessoas são ávidas pelos recursos apenas material. Aí eu digo, essas pessoas que se recusam a crer, elas precisam se esforçar muito mais para não crer do que para crer. Mas como estão em trevas e embrutecidos no conhecimento, sabe o que ocorre? Por causa desta loucura e desse estado, aí eles creem que sabe quem fez o mundo? Quem deu origem a toda a natureza, a você mesmo que existe, sabe o que eles dizem? Foi uma explosão. Olha o que o louco diz. Não é muito mais difícil a pessoa crer que nós somos fruto do acaso? Toda essa ciência desenvolvida, todo esse raciocínio, toda a verdadeira ciência, toda a ordem da natureza, toda a sabedoria que está nos animais e no humano e nas próprias plantas. E a gente entender pela ciência, nós viemos do Big Bang aí. Uma explosão gerou isso com o passar do tempo. Houve uma evolução com o passar dos dias. Recusam-se a ouvir a voz de Deus que diz, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eles não dão ouvido, isso não vale. Hebreus 11:3, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê, da palavra de Deus, foi Deus quem fez. Salmos 33, verso 6, os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. 33:9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. João 1:3, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E agora vem Pedro na sua segunda carta,
capítulo 3 e o verso 5, e diz: no entanto, deliberadamente, por conta e risco próprio, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e que foi tomada da água por meio da água. Então ninguém crê nisso. Aí inventa uma explosão para explicar aquilo que já está dito. Por quê? Porque recusam-se a crer. Agora esse esforço é descomunal, e você vai se dar mal se continuar resistindo a Deus, porque Ele orienta a gente a resistir ao diabo e não a Deus. Mas tem muita gente resistindo à palavra de Deus, o conhecimento de Deus que está aí escrito, que está aí na própria natureza, a coisa criada, e que está na pessoa bendita de Jesus, que você pode encontrá-lo através da história e dos evangelhos. O túmulo dele está vazio. Ele nasceu de uma virgem, morreu aos 33 anos, ressuscitou dentre os mortos, está dito lá no túmulo, está vazio, e ele apareceu vivo, venceu a morte por nós, e hoje nós estamos aqui celebrando, comemorando, porque ele morreu, mas ressuscitou para a nossa justificação. Crescei na graça e no conhecimento de Deus. Este é o nosso mote, esta é a nossa missão, este é o nosso compromisso. Eu poderia agora trazer muitos outros exemplos, vou trazer apenas um bem atual. O que é que Deus diz? Criou homem e mulher, criou macho e fêmea, fez um corpo diferente, anatomia diferente, postura diferente. Psicologicamente o macho é completamente diferente da fêmea, a fêmea é completamente diferente do macho. Se a gente pudesse fotografar psicologicamente ambos, identificaríamos diferenças fortíssimas, linhas bem definidas. Deixará o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Isso é clareza da palavra de Deus. Isso ninguém pode apagar. O que é agora? Estão querendo dizer ao teu filho, na tua escola, hoje, já houve um tabelião que se recusou a colocar o sexo do menino, que disse: não, isso aqui é indefinido, isso aqui é lá na frente, isso aqui é ele que vai decidir. E a maioria está entrando nessa loucura, mostrando que os homens estão resistindo, a natureza está dizendo não, a fisiologia está dizendo não, a anatomia diz não é, a natureza diz não é, o resultado, produto, nascimento do ser humano diz não é, mas ele diz o contrário. Resistem a crer e se dão profundamente mal. Então há um outro grupo agora que eu gostaria de falar, é aquele grupo que quer um Deus que seja extremamente à sua própria vontade. É um Deus que venha se adequar aos caprichos de cada um, a maldade de cada um. Ele quer dar uma migalhazinha para ele e ele ficar satisfeitíssimo. São aqueles que buscam a Deus na epiderme, quando sobrar tempo, quando eu não precisar me esforçar coisa nenhuma. É aquele grupo que diz Senhor, Senhor, mas não quer fazer nada do que Ele mandou.
Jesus Cristo encontrou esse grupo e disse: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem nada do que eu ensino, do que eu mando. Eu quero dizer a vocês que não é todo aquele que diz Senhor e Senhor que vai entrar no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele chegou lá em Apocalipse 3 e disse: olha, eu sei que vocês não são mornos nem são quentes, aliás, não são frios nem quentes. Isso me faz um mal enorme, disse ele. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Oxalá, quisera que vocês fossem frios ou quentes, porque o que é frio um dia se converte e se torna quente, mas tem aquele do meio termo. Ele quer servir ao mundo e servir a Deus. Ele quer fazer uma negociação para não obedecer o primeiro mandamento. Ele quer fazer um jogo entre as duas coisas, Deus e o diabo. Aí vem Jesus e diz: comigo não, comigo ou vocês ajuntam ou vocês espalham. Aqui não tem ficar em cima do muro. Os indecisos serão lançados no inferno, e toda gente que se esquece de Deus, é o que está na Bíblia, toda pessoa que esquece de Deus. Você lembrou de Deus hoje quando acordou para agradecer? Você teve alguns momentos de fala com Deus hoje, você e Deus, não interessa onde foi, se no banheiro, se na cama, se no quarto, se na sala, se dirigindo, aonde você estiver, Ele diz: eu sei as tuas obras. Ele conhece as tuas palavras antes de você as pronunciá-las. Ele conhece. Então Ele está aqui hoje e conhece o teu coração, Ele sonda o teu coração e sabe se você realmente faz parte desses diversos grupos aqui. Porque aí, buscar a Ele sem essa intensidade não adianta. Ele chega a nos advertir muito acerca disto, para que a gente não se iluda, dizendo: eu paguei um pedágiozinho lá na igreja, eu fui lá 2 horas de culto, portanto estou quite com Deus, posso navegar agora. Cuidado, o nosso culto não termina, nós permanecemos na presença deste Eterno, e a nossa alegria é porque essa chama não se apaga, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará, até quando você está dormindo, Ele nos ensina, é o que diz a palavra. Ele não dorme nem tosqueneja, Ele está sempre conosco para nos dar a vitória. Então cuidado para não fazer parte de nenhum desses grupos que eu falei até aqui, porque não adiantará. Agora tem esse último grupo, que eu espero que seja esse grupo que está aqui, que seja você, que sejamos todos nós. É aquele que ama a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, porque esse é o primeiro mandamento, esse é o passo de entrada. Se você não priorizar Deus na sua escala de valores, Deus não ocupará o segundo, terceiro, quarto ou último lugar, ou Ele fica no primeiro lugar na sua vida, ou em lugar nenhum. A forma de buscá-lo é: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É quando a gente prioriza o Senhor na nossa existência, é quando a gente verdadeiramente o busca, como diz aqui Amós 5:4, pois esta é a convocação de Jeová, a nação de Israel, buscai-me e vivei. Se a gente não buscar, não vive, vai passar por essa vidinha aqui,
E quando a palavra vem nos levando a entrar pelo caminho estreito, que é o caminho não do engano, não da mentira, não do roubo, não da prostituição, não de botar o outro para trás, não da avareza, não da ganância, esse caminho vai ficando estreito, olha. Vai ficando estreito, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos, é esse grupinho, poucos são os que a encontram. Agora muito, a porta larga e o caminho espaçoso que leva para a condenação, eu estou lhe falando do Evangelho de Jesus, do ensino de Jesus. Porque não sou eu que estou dizendo que vão para a condenação as multidões, o número maior. Foi Jesus que disse. Mas não é porque Jesus está empurrando as pessoas ali para entrar por aquele... São as pessoas que estão escolhendo. É você que escolhe. É você que decide. E eu gostaria de finalizar aqui dizendo: em que grupo você está? Você quer priorizar Deus na sua vida? Porque tem aqueles que se envergonham de Deus, não é? Envergonha da Bíblia, levar a Bíblia para a universidade. Se alguém me vê com ela, aí se envergonha de Deus. Mas Deus está aqui sem se envergonhar de nenhum de nós, dizendo: venham a mim e recebam a minha proteção. Se tiver alguém aqui dentro, que por alguma razão parou na sua caminhada de valores espirituais, e quiser agora vir aceitar essa proposta, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Se você quer vir receber a vida que Jesus dá, o perdão dos seus pecados, essa é a sua hora. Alguém deseja fazer a sua decisão, a sua entrega pessoal a Jesus nessa noite, para fazer parte desse grupo, esse grupo que não se envergonha do Evangelho, esse grupo que ama a Deus acima de todas as coisas, esse grupo que vai encontrar felicidade não apenas nas coisas materiais, mas sobretudo nas coisas espirituais. Esse grupo que, deixando tudo para seguir a Jesus, vão receber aqui 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. Essa é a proposta linda do Evangelho. Deus não se encarnou na pessoa de Jesus para outra coisa, foi para trazer vida abundante para a gente, foi para trazer felicidade, foi para que a gente pudesse encontrar repouso e descanso nele. Igreja Assembleia de Deus, a harmonia.